Fala, meus queridos e queridas Ubtech, tudo beleza com vocês? Galera, Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os rumores do Galaxy S8, galera. Tem muita gente aí que tá ansiosa para saber quando vai ser o lançamento, quais vão ser as especificações e tá vazando muita informação, como sempre a gente tem aí perto dos lançamentos dos celulares top de linha. Então eu resolvi fazer um compiladão e trazer para vocês aqui algumas informações que eu colhi e também passar algumas opiniões do que eu acho que a gente pode esperar para esse grande celular aí da Samsung. Vamos começar falando então sobre a possível data de lançamento, galera. Estavam falando que lá pro dia 27 de fevereiro ele seria lançado na MWC, que é a maior feira de celulares do mundo, mas a Samsung já confirmou que essa data não vai ser possível. Então tá sendo dito por aí que a data nova vai ser dia 21 de abril lá no Reino Unido. A gente não sabe ainda se isso é verdade, mas existe aí uma forte especulação, então acredito que essa seja a data final. E além disso, a Samsung anunciou que ela vai fazer uma campanha muito forte ainda de marketing para anunciar o lançamento do Galaxy S8 em vários países. Eu acredito que o Brasil vai ser um deles. Então, se a gente não começou a ver essa campanha ainda, é bem possível que a data de abril seja um pouco mais plausível, porque eles vão ter um tempinho ainda de trabalhar isso. Agora, falando de especificações técnicas, né, galera? Vamos lá. Já tem alguns rumores em relação ao design dele, porque já começaram a ser produzidas capinhas para o Galaxy S8 e, como sempre, as capinhas conseguem dar uma ideia do design do celular. O que a gente pode esperar em relação ao tamanho dele, a gente está falando algo em torno de dois modelos, tá? Que seria de 5 polegadas a 6 polegadas, tá? Então a gente está falando aí de um Galaxy S8 e o Galaxy S8 Plus. Estão dizendo que o nome da versão com tela maior vai ser S8 Plus, algo em torno de 6 polegadas, e o Galaxy S8 normal, algo em torno de 5 ou 5.5 polegadas. Estão discutindo aí que a gente pode ter uma tela 4K também. Eu acredito que não. Eu acredito que telas 4K são muito caras, e se a gente juntar com os outros recursos que o Galaxy S8 vai ter, ele ficaria um celular extremamente caro, e aí é difícil você comercializar isso. Então eu acredito que talvez a gente tenha uma tela, talvez aí de 2K, que é o que a gente chama de Quad HD, ou uma Full HD. Eu acho que uma tela Full HD pode ser possível, porque telas 4K em celulares não fazem muito sentido, né? Muita resolução para uma tela muito pequena, a gente quase não vê diferença. Então eu acredito que talvez uma tela Full HD faça mais sentido, mas eu também tenho uma leve esperança de que venha uma tela Quad HD. Eu acho muito legal essas telas para celular 2K, que a gente já viu em vários outros modelos aí de celulares. Elas dão realmente uma diferença melhor na visualização, mas o 4K eu acredito que vai ser difícil. Além disso, falando já da tela, estão dizendo que a tela vai cobrir o celular inteiro, então a gente não vai ter bordas, a gente vai ter aquela borda infinita como a gente tinha no Galaxy Note 7, que acabou explodindo, né, literalmente, mas a gente está esperando essa tela curvada para as duas versões. Além disso, já descartaram a possibilidade de que ele vá ter o leitor biométrico na tela, tá? Por que estavam dizendo que ele teria o leitor biométrico direto aqui na tela do celular? Porque ele vai ter uma tela muito grande, então ele praticamente não vai ter bordas, a tela vai cobrir quase o celular inteiro. É algo muito parecido com o Mi Mix, que a gente viu que a Xiaomi lançou, que é um celular praticamente que é só tela. Então a gente está esperando isso pro S8. Ele vai ter leves bordas em cima e embaixo, mas não sobra espaço para o sensor biométrico. Então foi dito que o sensor biométrico vai ser realmente atrás, na parte de trás do celular, e a gente também vai ter o leitor de íris, que é o leitor de olho, né, para a gente poder destravar o celular pela íris do olho, como a gente tinha aí no Galaxy S7. Só que tem um porém, muita gente estava falando que talvez ele fosse só vir com o leitor de íris. Isso já está descartado, como eu acabei de falar para vocês, até porque não faz muito sentido, né? O leitor de íris eu vejo mais como um luxo pra gente ter no celular, mas não é algo que você consiga usar a todo momento. Imagina se você tá num cinema, por exemplo, ou num lugar escuro, como que você vai reconhecer a íris? Então, eu acredito que a gente vai ter dois sistemas, como a gente já tinha em alguns modelos anteriores. Uma outra novidade bem interessante é que o Galaxy S8 vai ter sim entrada de 3.5 mm para fone de ouvido, galera, que é esse buraquinho aqui que a gente não tem aí no iPhone 7, em alguns modelos como no Moto Z, por exemplo, onde o pessoal inventou essa frescura para que o celular ficasse mais fino. Você usa um conector USB tipo C que vira uma entrada de 3.5 mm. Então já foi falado aí que o Galaxy S8 vai ter sim a entrada, você vai poder ouvir seus fones de ouvido numa boa, e isso foi constatado por causa das capinhas que já estão sendo produzidas, elas têm aquele buraquinho aqui em cima. Falando um pouquinho da configuração agora dele, o que a gente deve esperar, galera? Estão falando aí do Snapdragon 835, que é o novo processador da Qualcomm, é um monstro aí de processador, é o mais top que acabou de ser lançado agora na CES 2017, ele foi anunciado. O atual é o 821, que é o melhor Snapdragon que a gente tem no mercado, e eu tenho minhas dúvidas, galera, se vai dar tempo dele vir com o Snapdragon 835. Por quê?
porque a Qualcomm, para o mercado, ela anunciou esse processador, o Snapdragon 835, mas isso não quer dizer que ele ainda já está pronto para ser utilizado. Quando você lança no mercado, as empresas ainda têm um longo tempo de desenvolvimento até adaptar o sistema, a placa que você vai utilizar no celular e diversas outras coisas. Então, pode ser que não dê tempo dele vir com o Snapdragon 821, perdão, com o Snapdragon 835, mas eu tô com esperança, porque seria praticamente quase um dos primeiros celulares a vir com esse processador, porque a Nokia disse que talvez ela traga um novo modelo dela com esse Snapdragon. Mas, assim, sendo mais realista, o que eu esperaria? Um Snapdragon 821, talvez 835, uma versão com 4 GB de RAM, que deve ser a versão básica. Eu acredito que a gente não vai ter nada abaixo de 4 GB de RAM, não faz sentido um celular top de linha ter menos do que 4 GB de RAM lançado atualmente, e talvez uma versão um pouco mais top de linha que tenha 6 GB de RAM, tá? Eu acredito que é possível, mas vai ser uma versão que talvez seja lançada só em alguns países. Isso eu não vi nenhum rumor, eu tô chutando realmente aí, tô fazendo uma previsão, vamos ver se vai dar certo. Além do processador Snapdragon, também a Samsung vai lançar uma outra versão com o seu processador Exynos, mas que a gente ainda não sabe qual vai ser esse processador, se é um processador novo, qual vai ser o clock, não se tem informações ainda disso. E em relação à câmera, a gente não tá esperando uma câmera dupla, porque tá na moda agora os celulares com câmera dupla, que são dois sensores aqui de câmera atrás, que eles acabam trabalhando de forma melhor. Estão dizendo que vai ser a mesma câmera do Galaxy S7 com algumas melhorias, tá? Então a gente tem uma tecnologia na Samsung, que é a tecnologia Dual Pixel, que ela trabalha de uma forma diferente com os pixels para trazer uma resolução melhor, mas estão dizendo que vai ser uma câmera única utilizando essa tecnologia melhorada. Eu acredito que esse rumor também seja verdade, até porque as capinhas, como eu falei para vocês, estão vindo só com espaço para uma câmera. Em relação ao armazenamento, a gente vai ter 64 GB de memória, pelo que estão dizendo, e eu acredito que a gente vai ter também, como eu falei para vocês, versões de luxo com 128 GB. Eu não acredito que a gente vai ter versões de 256, praticamente acho que só a Apple e a Asus têm esses armazenamentos hoje em dia. Eu acho que são pouquíssimas pessoas que utilizam esse armazenamento, então 128 GB eu já acho um ótimo tamanho. Além disso, ele também vai ter entrada para micro SD, estão dizendo que essa possibilidade existe e eu acho isso ótimo. Eu acho muito ruim celulares que não têm entrada micro SD para você ter um pouquinho de fôlego a mais aí na sua memória. Mas 64 GB eu acredito que é uma ótima memória, para mim eu consigo usar de uma forma boa, tem que regular um pouquinho, mas consigo utilizar, e 128 GB, como eu falei para vocês, nem se fala aí, tá bom demais. Agora uma outra novidade que tá dando bastante rebuliço, a galera tá bem ansiosa para saber se vai ser verdade ou não, é que ele pode vir com uma dock, tá? Uma dock é como se fosse algo que você pode colocar o celular e conectar ele no seu monitor de computador ou em qualquer monitor, numa TV, seja onde for, e ele vai virar um computador. Então você vai ter um sistema Android, como se fosse algo parecido com um computador, rodando aí numa tela, e você vai utilizar o celular como o processador principal. A gente já tem isso, algo muito semelhante com o sistema do Windows Mobile, né, do Windows Phone, que é o Windows Continuum, que é você utilizar o seu aparelho para rodar o Windows 10. Então a Samsung está trazendo isso para o mundo do Android. Isso é muito legal porque a gente vai poder utilizar o celular de uma outra forma, como se fosse um computador realmente, só que utilizando o sistema do Android. E o último rumor que está rolando por aí, galera, é que talvez o Galaxy S8 possa vir com um sistema de inteligência artificial da própria Samsung. Ele vai poder fazer várias atividades, pelo que falaram, não detalharam muito ainda, mas eu estou imaginando algo como a Siri ou como a Cortana que a gente tem do sistema da Microsoft, que é algo como uma secretária eletrônica. Eles deram um exemplo também de que nesse novo sistema da Samsung, a câmera vai conseguir identificar objetos, e isso vai ser proporcionado por esse sistema de inteligência artificial. Eu não entendi muito bem para que serve uma câmera identificar objetos, mas é claro que isso vai ter uso dentro de um sistema todo, eles vão apresentar alguma solução que vai fazer sentido. Então eu acho que a gente pode ter aí boas expectativas em relação ao Galaxy S8, galera. É óbvio que o preço aqui no Brasil vai ser absurdo, como sempre é, infelizmente. A gente deve esperar algo em torno de R$ 3.800 a R$ 4.200, e também algumas versões que a gente não deve ter aqui no Brasil e deve ter lá fora, como essas versões especiais, talvez com dock ou com mais memória. Eu acredito que a gente tenha uma restrição pelo preço dessas versões aqui no Brasil. Então, galera, eu acredito que a gente pode esperar muita novidade do Galaxy S8. Eu acho que a Samsung vai se esforçar muito para que seja um lançamento bem legal, até porque o Galaxy Note 7, infelizmente, foi aquela desgraça que a gente viu dos celulares explodindo, aquela coisa super estranha que aconteceu na história da empresa, né? A Samsung nunca tinha tido um capítulo tão crítico. Na verdade, eu acho que nenhuma empresa de celular teve um capítulo tão crítico assim na história, e eles vão fazer o máximo para que o Galaxy S8 venha com tudo. E vocês, o que vocês acham
acham desses rumores, galera? Não esqueçam de comentar aí, colocar rumores mais novos que vocês escutaram pra galera também se manter atualizada. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e deixa o seu like também, porque ajuda bastante, e compartilha com a galera e com a família, beleza? Eu sou o Becker, valeu, até o próximo vídeo e um abraço, galera!